Há pessoas que, quando percebem que estão longe de Deus, não mudam de vida, apenas aumentam a atividade religiosa. Oram por mais tempo, começam um jejum, fazem uma oferta, assumem uma nova função na igreja e acreditam que a quantidade de coisas realizadas para Deus poderá compensar aquilo que continuam se recusando a obedecer. É como se dissessem: Senhor, eu sei que não estou vivendo como deveria, mas veja tudo o que estou oferecendo. E talvez essa seja a pergunta desconfortável que Miqueias 6 coloca diante de nós. Você está se relacionando com Deus como Pai ou tentando negociar com Ele como se fosse possível comprar sua aprovação? O capítulo começa como uma espécie de processo. Deus chama os montes e as colinas para testemunharem sua causa contra Israel. O povo havia se afastado, mas antes de acusá-lo, o Senhor recorda tudo o que já havia feito. Libertou Israel do Egito, levantou líderes, protegeu o povo e o conduziu pelo caminho. Deus não começa dizendo: vejam tudo o que vocês precisam me oferecer. Ele começa lembrando: vejam tudo o que eu já fiz por vocês. Então surge a pergunta: com que me apresentarei diante do Senhor? À primeira vista, parece uma pergunta espiritual. O homem quer saber como se aproximar de Deus. Mas logo percebemos que sua lógica está contaminada. Ele pergunta se deve chegar com holocaustos e bezerros de 1 ano. Depois aumenta a oferta: milhares de carneiros, 10.000 rios de azeite e, no ponto mais extremo, até o próprio filho primogênito. A quantidade cresce porque ele está tentando descobrir qual seria o preço necessário para resolver seu problema com Deus. Quanto preciso entregar? Quanto preciso sacrificar? O que seria grande o bastante para fazer Deus ignorar a maneira como estou vivendo? Mas a resposta de Miqueias interrompe essa negociação. Ele já mostrou a você, ó homem, o que é bom. O problema do povo não era falta de informação. Deus não havia escondido sua vontade em algum lugar inacessível. O povo sabia o que era certo, mas procurava uma cerimônia que permitisse continuar vivendo da mesma maneira. Os sacrifícios não eram maus em si mesmos. Eles faziam parte da adoração de Israel. O erro estava em acreditar que um ato religioso poderia substituir uma vida de fidelidade. O homem perguntava: quanto devo oferecer? Deus respondia: observe como você está vivendo. Essa mesma tentativa continua existindo hoje. Alguém trata a família com dureza durante a semana, mas canta com intensidade no domingo. Explora pessoas no trabalho, mas acredita que uma oferta generosa compensará a injustiça. Mente para proteger a própria imagem, mas publica versículos sobre santidade. Recusa-se a pedir perdão, mas procura uma campanha mais forte, um propósito mais difícil ou um jejum mais longo. Não há nada errado em ofertar, jejuar, servir ou participar de um propósito espiritual. O problema começa quando usamos essas coisas para fugir da transformação. É mais fácil entregar dinheiro do que abandonar o orgulho. É mais fácil passar algumas horas sem comer do que controlar palavras que ferem. É mais fácil levantar as mãos durante uma canção do que estendê-las para reconciliar-se com quem machucamos. É mais fácil realizar algo visível para Deus do que obedecer quando ninguém está olhando. A religião pode se transformar em uma tentativa de manter Deus satisfeito sem permitir que Ele governe nossa vida. Mas Deus não está à venda. Sua graça não é uma mercadoria. Sua presença não é um prêmio para quem acumula atividades religiosas. Seu perdão não pode ser comprado por performances. Miqueias diz que o Senhor requer 3 coisas: praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus. Observe que ele não diz apenas para falar sobre justiça. Praticar a justiça significa agir corretamente quando existe a oportunidade de obter vantagem pela desonestidade. É tratar as pessoas com dignidade, cumprir a palavra, não usar poder para esmagar quem possui menos força e não construir o próprio conforto sobre a exploração do outro. Depois, o texto manda amar a misericórdia. Não apenas demonstrá-la ocasionalmente, quando for conveniente, mas aprender a amá-la. É não sentir prazer na queda do outro. É corrigir sem humilhar, perdoar sem transformar o erro em uma arma permanente e tratar as pessoas com a mesma graça que esperamos receber de Deus. Por fim, Miqueias diz: caminhe humildemente com seu Deus. Caminhar indica continuidade. Não é um momento emocional isolado, mas uma vida inteira ao lado de Deus.
E humildade não significa falar mal de si mesmo. Significa reconhecer que Deus ocupa o centro, que precisamos de sua direção e que não possuímos o direito de adaptar sua vontade aos nossos interesses. Talvez você esteja tentando entregar muitas coisas a Deus porque existe uma coisa que não deseja entregar: o controle da sua vida. Talvez esteja tentando impressioná-lo porque não quer ser confrontado. Mas o Evangelho mostra que nossa reconciliação com Deus não aconteceu porque oferecemos algo valioso o bastante. Aconteceu porque Cristo ofereceu a si mesmo por nós. Nós não compramos o amor de Deus. Fomos alcançados por Ele. E quando essa graça realmente entra no coração, ela não produz apenas cerimônias. Ela transforma a forma como tratamos as pessoas, usamos o poder, lidamos com o dinheiro, reconhecemos nossos erros e caminhamos diante de Deus. A verdadeira adoração não termina quando a música acaba. Ela continua nas decisões que ninguém aplaude, na justiça praticada em secreto, na misericórdia oferecida a quem não pode recompensar você e na humildade de admitir: Senhor, eu preciso que Tu governes também esta parte da minha vida. Deus não procura uma performance capaz de esconder sua desobediência. Ele procura uma vida alcançada pela graça e transformada por sua presença. Você pode oferecer muito e continuar retendo o coração. Pode levantar as mãos diante de Deus e fechá-las para o próximo. Pode conhecer todas as palavras do culto e ainda resistir àquilo que o Senhor já lhe mostrou. Hoje, pare de perguntar apenas: o que mais eu posso fazer para Deus? E comece a perguntar: como aquilo que Deus fez por mim deve transformar a maneira como eu vivo? Pratique a justiça, ame a misericórdia, caminhe humildemente com seu Deus. E talvez o que esteja faltando em sua caminhada não seja mais atividade religiosa, mas um retorno ao centro. Foi pensando nisso que escrevi o e-book Manual do Cristão no Agora, um chamado para diminuir o ruído, recuperar a presença, desenvolver uma mente mais sóbria e voltar a viver cada dia diante de Deus. Não é um livro escrito de um lugar de perfeição, mas da caminhada real de quem também luta, cai, levanta e precisa retornar diariamente para Cristo. O acesso está no link da bio do canal. E, se esta palavra confrontou você, escreva nos comentários: Senhor, transforma a maneira como eu vivo.